Olá, eu sou o professor Bruno Leut e você está no Vozes Exatas, um podcast do Colégio Exatos produzido a partir das reflexões realizadas no itinerário formativo Mundo em Movimento pelos alunos e alunas das primeiras séries do ensino médio de 2023. No episódio de hoje, nossas apresentadoras, Isabela e Beatriz, conversaram com o professor Neto de Geografia. Bora conferir? Bem-vindas ao Vozes Exatas! Eu sou a Isa. E eu sou a Bia. E hoje a gente tá aqui com o Neto, professor de Geografia. Olá, boa tarde, gente. Então a gente já vai começar com a primeira pergunta. Quem é você, professor? Olha, eu cresci aqui no bairro da Zona Leste. Eu sou uma pessoa que sou muito envolvida com ciências humanas hoje em dia, né? Aprendi a desenvolver esse gosto ao longo do tempo. Sou uma pessoa que gosta muito de conhecer coisas novas, gosto de esportes e sou meio reservado. Acho que isso me define bem, assim. Mas eu vou falar uma coisa, eu acho que a gente muda com o tempo. Há um tempo atrás eu me vi aí uns 15, 20 anos exatamente bem diferente. Uma pessoa extrovertida. Então, assim, hoje eu sou isso. Não sei o que eu vou virar depois, né? Mas hoje eu me definiria assim. Né? Tá, e a gente já vai pra perguntar o que levou você a ser professor? Essa questão de ser professor, acho que a gente sente isso ao longo do tempo, assim, né? Uma das coisas que me fazia pensar que eu gostava de falar com os outros e explicar, eu nunca me esqueço uma vez que eu tava na rua e um cara parou de carro, eu tava andando, devia ter uns 14 anos, sei lá, e o cara parou pra pedir informação pra mim. E eu achei o máximo, eu queria explicar, né? Eu falei, nossa, vou lá ajudar o cara, né? Eu falei pra ele, ó, não, você vai virar a terceira esquerda, você chega ali no cruzamento com o Aricanduva, você pega o viaduto e vai embora. Eu me senti muito feliz. Então, essa era uma coisa que eu gostava. E agora a parte da disciplina e do conhecimento geográfico só apareceu depois. Aí demorou porque eu não tinha me encontrado ainda como, enfim, um admirador do conhecimento das ciências humanas. Então, por enquanto, eu me encontrei como um ser humano que queria entrar em contato com os outros e ajudar as pessoas. Né? Eu acho que todo mundo fala isso, mas é uma coisa que é instinto, assim, eu tinha vontade de falar. Eu via duas pessoas conversando na escola, mas às vezes como aluno, eu via um aluno, se eu podia ajudar ele, eu ia lá ajudar ele, porque eu gostaria de mostrar. Não sei se isso é egoísmo, altruísmo, alguma coisa é. Mas eu queria lá chegar e mostrar o que eu sabia fazer e ensinar ele. Ou via que alguém estava fazendo de forma errada, aquilo me angustiava. Eu falei, não, você está explicando errado, eu preciso ajudar. Né? Acho que isso tem a ver, né, com esse fato de querer dar aula. Foi uma coisa que nasceu muito naturalmente, assim, eu percebi muito naturalmente. E sabendo que você já estudou aqui, a gente queria saber... se você já sabia que você ia ser professor, tipo, quando você estudava aqui no Exato em si, mas acho que você já respondeu. Aqui foi o processo foi mais ou menos parecido. Quando eu vim para cá, eu vim para cá de uma escola que não era uma escola que eu me sentia muito à vontade, não era uma escola que eu gostava de frequentar, parece que as aulas não tinham muito sentido. Quando eu vim para Exatos, aconteceu uma coisa estranha. Eu me deparei com professores que gostavam do que faziam, davam aula com vontade, e eu olhava para aquilo e eu fiquei maravilhado. Eu falei, nossa, como tem pessoas apaixonadas pela ciência que elas executam e tal. E isso me fez me aproximar da ideia de ser professor ainda mais. E principalmente da ideia de ser professor de História e Geografia, porque quando eu vim para cá, essa identificação rolou com a matéria de História e Geografia. Essa parte da história tem a ver com joguinhos, né? Eu tinha, na época, lá no começo, final dos anos 90, no começo dos anos 2000, tava começando um tipo de jogo no computador aqueles joguinhos de civilização, que você constrói Império Romano e Egito. E eu ficava muito tempo naqueles joguinhos e eu me apaixonei pela ideia de conhecer história. Eu acho assim, você começa a gostar de uma ciência quando você começa a entender ela. Então, se você estuda muito matemática, você se aproxima da matemática e parece que aquilo é maravilhoso. E eu me aproximei da história porque a história eu conhecia um pouquinho. Então, parece que tudo que o professor falava, eu olhava e falava, caramba, eu já sei isso. E aí, como eu participava, eu me sentia melhor, eu falei, tô aproximando. E aí, ao longo do tempo, eu fui me aproximando da história e da geografia política. E aí, depois, tanto é que quando eu vou prestar faculdade, eu presto para história e nem penso em prestar geografia. E quando eu entro na faculdade de História e passo 4 meses lá e descubro que não é nada do que eu queria, porque uma coisa é a história como hobby, aquela história que você pega fatos, eventos, cruza informações, aprende alguma coisa. A outra coisa é a história fonte. Você pega a fonte para ler,
aquilo me sufocava, eu ficava lendo, eu acho, não sei, não tenho diagnóstico, mas eu acho que eu tenho uma dificuldade absurda de concentração em leitura, então eram textos que para mim não desciam. Aí eu saí meio perdido da história e vou para me agarrar a qualquer coisa que eu gostava tanto quanto história, que era geografia. E na época que eu prestei geografia, eu vou falar a verdade, eu nem tinha noção de que era uma coisa que eu gostava, eu sabia que era a segunda opção. E aí, quando eu vou fazer geografia, é que eu entendo a geografia e começo a gostar dela. Então, cheguei na geografia sem ter noção, e aquilo foi me conquistando, primeiro pelo lado humano, e hoje até pelo lado físico. E nesse meio tempo, você, tipo, imaginou que você ia dar aula aqui no Exatos? Olha, se eu falar que não, eu tô mentindo. Quando eu saí daqui, eu pensava nisso, eu falava, bom, meu objetivo era ser professor. Eu cheguei na faculdade com vontade de ser professor, lembro do professor perguntando lá na USP, quem tem vontade de ser professor? Aí, numa sala com 130, 4 levanta a mão, a primeira coisa que eu pensei foi, ufa, não fico desempregado, né? Porque era só eu, com 130 pessoas. Aí eu falei, tá tudo bem. E eu já tinha esse plano, eu falava assim, um dia eu quero tentar dar aula no Exatos. Era um ambiente que eu me sentia bem, né? Quando eu vim pra cá, eu passei foram só 3 anos no ensino médio, mas foi um tempo muito bom, assim, eu me senti muito livre na escola e tudo. E aí eu falava, puxa, eu tenho que voltar para dar aula. Não sabia se aqui eu ficaria muito tempo, não sabia se aqui ia ser a escola principal que eu ia dar aula, mas eu queria passar por aqui. E aí depois eu vim, né? Vim aqui algumas vezes, e eu vinha, mesmo sem estar formado, eu vim aqui bater papo, falar com o Julinho, olhar o Mani aqui, tinha professores que ainda estavam lecionando aqui. Hoje só tem o Julinho, a Pola e o Mani e o Oyama. Mas na época tinha alguns, então eu vim aqui, batia um papo, tomava um café e ia embora. Aí depois, em outra oportunidade, eu vim aqui com esse mesmo intuito de ver, falar com eles, e aí eu tive essa oportunidade de tentar a vaga aqui, mas não era nem o momento ainda, acho que foi 2013, né? Acho que foi exatamente no ano que eu peguei o diploma, mas eu já estava lecionando em escolas anteriormente, mas foi no ano que eu peguei o diploma, se não me falha a memória. E aí eu falei, bom, já era uma coisa que eu queria, não sabia quando, mas aconteceu, e acabou de eu vir dar aula aqui. Aqui virou o lugar principal que eu trabalho, enfim. Depois eu acabei vindo morar, inclusive, mais perto do que eu moro e tal, porque eu me sentia tão vinculado à escola que isso me trouxe para perto da escola também. E você tinha dito que dava para ver que os professores tinham vontade de ensinar, né? É legal porque dá para ver isso hoje, né? Se manteve. Eu não sei dos outros professores porque a gente não assiste, é uma pena, né? Mas a gente acaba não conhecendo as aulas dos outros professores. Mas eu tenho essa vontade, vou falar pra você. Às vezes, mesmo cansado, tudo, você chega na hora, parece que dá uma injeção em você sai querendo falar tudo. Virar uma metralhadora de conhecimento, mas é estranho isso, não sei nem explicar. Às vezes eu quero dar uma baixada, falo, não, eu preciso ficar calmo, senão eu gasto toda a minha energia em uma aula, mas é impossível. Você vai lá, você começa, depende do assunto que você está tratando, depende do envolvimento dos alunos, aí você gasta toda a sua energia, depois gasta mais um pouquinho, enfim, vai até exaustão, até a 7ª aula. Dá pra ver que você tem vontade mesmo. E aí, indo para uma pergunta mais conceitual, a gente queria perguntar como que você observa o conhecimento. Então, olha... Eu vou falar um negócio aqui, é uma angústia minha, não sei se já comentei algumas turmas. Quando eu olhava a faculdade, a universidade, enfim, as aulas, eu sempre tive uma visão, acho que meio positivista da ciência e do conhecimento, de como a gente assimila ele. Então eu achava que a ideia era, eu chegava na faculdade, eu fazia a leitura dos textos, eu assimilava filmes, tudo que eu podia, eu ia colocando numa bagagem, e essa bagagem um dia ia servir para mim, para eu construir coisas novas. E acho que chegou num ponto da minha vida, lá pra, sei lá, faz uns 3, 4 anos, acho que até mais, perdi um pouco a noção do tempo, enfim, até uns 5, 6 anos, que eu comecei a perceber que boa parte das coisas que eu tinha estudado e aprendido eu esquecia. E pra mim foi a coisa pior, a hora que eu percebi isso foi decepcionante. Então eu encarava o conhecimento nessa visão de assimilar conteúdos e, enfim, análises e observações e formas de entender o mundo, e aí eu passei a ver que como eu perdia tudo que eu aprendi, ou boa parte do que eu aprendia, o que ficava, né? Aí ficou, o que fica depois? Se eu tento aprender 5 línguas, aprendo uma, depois quando eu for aprender as outras 3 eu esqueço 2, enfim, pra mim era péssimo imaginar isso. Então, o que fica depois da gente aprender tanta coisa e perder um monte de informações? As informações vão embora, mas alguma coisa fica, pelo menos eu espero, tô torcendo pra isso. Eu prefiro acreditar nisso. O que fica é a sua capacidade de você conseguir enxergar o mundo de uma forma diferente, de tudo que você juntou e leu, de um monte de informação que parecia inútil, você tira uma forma de enxergar o mundo. E eu quero acreditar
que essa forma ela vai sendo aprimorada com o tempo. Essa forma de pensar, de entender o mundo, isso é o que eu acredito hoje. Então, para mim, o conhecimento hoje é tudo que você absorveu, sendo de informação, fato, análises, e a partir disso mudou o seu jeito de ver o mundo, né? Eu espero que seja isso, né? Posso? Você tinha dito mesmo que você era muito diferente 10 anos atrás e vai ser muito diferente, né? Eu acho que o conhecimento também tem a ver com isso. Tipo, tudo que a gente vai conhecendo na vida muda a gente. Então, é muito louco isso mesmo. E a forma de pensar, né? E a nossa forma de pensar Sim. constrói a gente, né? É. Acho que lá na faculdade a gente vê muito isso, né? Quando boa parte das pessoas que entram em ciências humanas entram com um pensamento de esquerda radical. Eu acho. Não sei se pode, mas eu vi isso nos meus amigos, né? E eu também estava um pouco nessa pegada de entrar dentro do espectro político, mas e não que a gente mude de posição política. É que a gente passa a fazer uma leitura diferente das formas que a gente quer chegar no nosso objetivo. Se eu acho que o mundo está assim e eu acho que ele deveria mudar, minha leitura do mundo, de como ele deveria mudar, mudou. Essa leitura. Eu acho que deveria tomar esse rumo. Eu continuo com a mesma visão do que eu quero, mas eu acho que eu mudo a forma de chegar lá. Porque você entende um pouco do sistema político, você entende um pouco das influências, então você entende... eu vou contar uma coisa que eu vi lá na faculdade que me impressionava muito. Quando eu saía da faculdade, eu via muita gente querendo mudar o mundo e panfletando jornal mesmo lá perto do metrô. Isso 2013, 14, não lembro, até um pouco antes. E eu olhava para aquilo e falava, mas as coisas não é assim que a gente vai conseguir mudar as coisas. Se você panfletar, isso aqui não é século XIX. Acho que não é esse o caminho. Se você quer mudar o mundo ou as formas das pessoas pensarem, o jornal não vai resolver. A gente precisa trazer outros meios outras formas de comunicação. Eu preciso atingir essas pessoas na forma como elas buscam informação. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Então, a gente continua querendo mudar, a gente continua com alguns objetivos, algumas metas, mas a forma de atingi-las e chegar nelas, eu acho que muda, né? E agora mudando um pouco da parte da escola e tudo mais, mais para você mesmo. Como que foi a sua juventude, assim, tipo? Olha, eu considero que, eu acho que do ponto de vista social e econômico, como eu nasci aqui na Zona Leste, cresci na Zona Leste, uma família de classe média baixa, eu, assim, em comparação com as outras pessoas, ou com o que eu entendo que seja a maior parte da população, eu acho que eu tive uma juventude tranquila, acho que eu fui privilegiado em vários sentidos, consegui me dedicar para os estudos, ou pelo menos me ofereceram isso, se eu não fui atrás também, isso foi uma opção minha. Então, por exemplo, eu tinha condições plenas, meus pais sempre fizeram de tudo, sempre trabalharam de domingo a domingo, e não é uma expressão, é de domingo a domingo mesmo, até eu entrar na USP, eles trabalham de domingo a domingo. E aí, inclusive, quando eu entrei, eles deixaram de trabalhar de domingo, porque eu já não teria que mais pagar a faculdade. Para eles foi um alívio que eu nem saberia. Hoje eu sei o alívio que eles tiveram. Na época eu nem sabia. Para mim era só mais, eles não trabalham domingo, tá tudo bem. Não, é um alívio absurdo você não trabalhar 7 dias por semana. Então, eu acho que eu fui muito privilegiado pelo que eles me ofereceram, no sentido de oferecer tudo que alguém precisa, que é paz em casa, que é você ter um ambiente tranquilo, saúde, uma educação de qualidade, apoio para o que precisa fazer. Então, nesse sentido, eu acho que eu não tenho o que reclamar. Acho que foi uma juventude muito boa, enfim, comparado com tudo que a gente vê por aí, sabe? Bem por aí. E ainda na juventude, como que foi sua juventude na escola, assim, especificamente? Olha, eu acho que o neto que estava na escola era um neto parecido com o neto que hoje é professor da escola. Engraçado, eu nem tinha pensado nisso. Agora você falando aqui veio na cabeça. Na escola eu era uma pessoa... Eu me lembro de chegar na escola, ficar muito, muito recluso na minha, tudo. Tinha alguns amigos ali limitados, tudo. Sempre fui muito fechado. Tinha o pessoal da bagunça ali, mas eu sempre fiquei muito quieto, né? Até de vez em quando eu encontro... De vez em quando a gente tá na sala dos professores comentando, tem a Paula e o Mania, a Paula até lembra. Ela fala assim, o Neto ficava ali. Eu não lembro de mim direito, mas ela lembra mais de mim do que eu mesmo. Mas eu ficava sempre muito na minha, muito tímido. Nossa, eu extremamente tímido. Mas isso tem a ver... Acho que, obviamente, com, enfim, minha forma de enxergar o mundo, mas eu acho que tem a ver também com minha capacidade cognitiva. Eu sempre me considerei uma criança que estava numa série à frente do que deveria. Eu nasci em dezembro,
Então eu achei sempre que me colocaram pra frente. Ou atrás. Não, é pra frente do que deveria. Porque o meu desenvolvimento cognitivo, eu achava que o pessoal tá sempre muito pra frente do que eu. Eu fazia muito mais esforço pra conseguir tirar nota do que as pessoas. Sempre achei que eu deveria ter entrado numa sala antes. Isso aconteceu na escola, aconteceu na escolinha de futebol, que me colocaram também pra frente, com uma galera com estrutura física muito maior, e eu no gol. Aí eu até quebrei o pulso uma vez, porque eu fui defender a bola, quebrou, ficaram, acho que você quebrou o pulso. Acho que realmente você deveria descer pra turma do 88. O 87 tá meio avançado pra você. Aí eu mudei de turma. Mas, enfim, eu sempre fui essa pessoa mais fechada, assim. Gostava muito de esporte, adorava. Pode perguntar pro Oyama depois. O Oyama, né, ele viu eu jogar bola. Enfim, é uma promessa que não vingou por... Assim, boa opção minha, né? Mas foi isso. Meio difícil de pensar que você era, tipo, mais quieto, porque você dando aula é muito agitado, é muito engraçado. Mas eu acho que é um personagem que a gente veste. Quando eu entro na sala... não sou eu na sala, não sou eu na rua, né? Eu falo até pros alunos, professor, eu te vi fazendo compra no mercado, nossa, você tava com uma cara estranha. É que lá fora eu sou assim, eu sou muito fechado. Minha esposa fala, você é muito quieto. Aqui na sala parece que, sei lá, aquela história, dá uma injeção em você começa a explicar e tal, você se empolga. Até às vezes é uma forma de lidar com a sala, porque eu acho que, como eu sou uma pessoa que não gosto de criar climão na sala, isso me incomodava muito como aluno. Quando eu tava como aluno, o professor, quando ele gerava um climão, aquele clima tipo, acabou, porque os caras acabaram com a sala, ele deu aquele esporro, e aí ficava um clima horroroso e ele explicava com uma cara brava para mostrar pros alunos que eles não deveriam bagunçar, só que aí passava a mensagem pra gente de que ele estava insatisfeito em trabalhar. Então ficava aquela coisa assim, nossa, mas parece que ele está explicando de má vontade. Mas ele não estava de má vontade, é que ele estava de má vontade com outras pessoas. Então eu sempre evito criar esse clima porque eu acho péssimo. Eu me sinto mal. Quando eu vejo um aluno olhando pra minha cara assim, com um papel na mão, doido para anotar, porque sempre tem 2, 3 na sala que anota qualquer coisa, até que você solta da boca, você tá anotando. Então, você tá lá fazendo e vejo isso, eu falo, eu não posso deixar aquele cara... Eu me vejo lá. Então eu falo, não vou criar esse climão, vou tocar o barco pra frente, porque as pessoas não merecem isso, tá? E a gente também queria saber como que é ver as pessoas, uma nova geração de estudantes passando pelo que você passou. Olha, eu vou dizer pra você, quando eu vim trabalhar aqui, eu ainda via nos estudantes um pouco de mim. Mas faz tanto tempo isso, que ainda quando eu via, a gente até brinca, né, que a geografia... Tem a categoria lugar, que a gente entra a gente olha o espaço e sente alguma coisa sobre o espaço. E quando eu vim dar aula aqui, cada vez que eu fazia uma curva, aquela pia que eu ia lavar a mão, eu ia lavar a mão na pia, olhava e falava, caramba, olha essa pia aqui, era a pia sagrada dos professores, olha que coisa incrível. Hoje eu lavo a mão e esqueço disso, porque vai se ressignificando. É que nem a história da música, né? Se uma música te faz chorar, você escuta 5.000 vezes, não te faz chorar, acabou o sentido. Então aqui... Eu já não consigo, eu acho que eu já perdi aquele link de olhar pra vocês como alunos e me lembrar. Porque mesmo porque eu tô velho, né? Acho que faz muito tempo, né? Faz o quê? 20 anos eu saí daqui, eu fiquei aqui em 2003, 4 e 5. Vai fazer 20 anos já. Então eu acho que eu perdi um pouco da capacidade de entender vocês. Porque quando a gente vai ficando muito velho, eu acho que eu já não sei... A gente não sei mais o que vocês ouvem, não sei mais o que vocês veem na internet. Às vezes faço até um esforço para tentar descobrir, às vezes brinco, pergunto, mas não sei o ritmo da vida de vocês. Então, por exemplo, meu ritmo na escola era... Eu saio da escola, a gente até falo com vocês às vezes, né? Eu vou para casa, bom, em casa tem a TV. Na minha época era TV e a internet extremamente limitada. Então, no dia seguinte, todo mundo que estava na sala passava a comentar sobre o que viu na TV. Ou sobre alguma coisa muito específica que tinha na internet. E todo mundo sabia do que todo mundo tá falando. Hoje, cada um de vocês vai pra sala, pra sua casa, e vocês têm um leque tão grande de entretenimento e aprofundamento cultural que volta todo mundo no dia seguinte. E se eu falar, gente, vocês viram o que aconteceu em tal coisa? Ninguém sabe, enfim, eu não sei quem são, porque vocês não são mais, eu acho, é uma visão minha. Talvez até você possa me dizer que eu tô errado e provavelmente tô, mas se você abrir esse leque, tem tantas possibilidades de cada um de vocês, que eu não sei nem se existe mais um aluno, ou se tem milhões de perfis de alunos que cada um recebe uma influência. Não sei nem como atingir mais vocês, porque já perdi tanto essa distância de idade, quanto a capacidade de entrar em vários mundos, porque fica fisicamente impossível, né? Você? Já foi. Tá, então, voltando assim, pra família em si, como que era a relação de você e da sua família?
E agora? Deixa eu pensar. Eu acho assim... Eu sempre... Quando eu vim pra cá, pro colégio, eu estudava perto da minha casa antes de chegar no Exatos, estudava 2, 3 quadras. E quando eu vim pro colégio aqui, comecei a estudar aqui, eu ganhei um pouco de autonomia, porque eu tinha que pegar metrô pra voltar. E para uma criança de classe média morando em São Paulo, talvez uma pessoa não entenda isso ouvindo isso, sei lá, no interior da Bahia. Que a criança anda 2, 3 quilômetros, vai para casa e vai a pé. Pra gente andar 2, 3 quilômetros a pé na Zona Leste, a pessoa fala, meu Deus, né? É tudo, né, cheio de medos e tal. Então, pegar metrô sozinho aqui, você fala, nossa. Então, eu sempre tive um vínculo muito grande com meus parentes, tudo primos, minha família, tudo. E aí eu acho que uma coisa boa que eu ganhei quando eu vim pra cá foi a autonomia. O fato de você ter que sair, ter que comer fora, ir pra lá, e a gente pegava às vezes metrô. Aqui a gente tinha o simulado na sexta-feira. Tinha uma sexta-feira aqui que era de simulado. A gente chamava de testão, né? O pessoal chamava de testão. 100 questões, modelo FUVEST e tal. Então, por exemplo, a gente chegava de manhã, fazia os 100 questões e saía, sei lá, 11h30, meio-dia e meio. Eu faço prova muito rápido, não gosto de ficar enrolando muito na questão. Eu saía muito rápido e ficava ali sentado. E aí ficava sentado, o pessoal ia saindo, batendo papo. Aí tinha vez que a gente juntava um grupinho, ia até a Lan House lá no Tatuapé, que tinha muita Lan House na época. Tinha até um professor que ia com a gente, um professor daqui, que era meu professor aqui. Hoje acho que é professor universitário já. É o Diego Falseta. E a gente esperava ele, a gente ia até a Lan House a pé, e depois ficava lá jogando, depois ia pra casa. Aí teve outras oportunidades que eu saí daqui, a gente ia pro centro da cidade, ia atrás de uma editora, que o professor Moacir, que foi meu professor de geografia, que recomendou. Então, assim, enfim, embora eu tivesse minha família como uma base, sempre me apoiando, foi um momento da minha vida aqui que eu consegui ganhar mais autonomia e me sentir mais livre, acho que mais independente mesmo. Isso que você falou de autonomia é muito verdade. Eu acho que, tipo, até hoje em dia, os alunos do Exatos têm muita autonomia, porque tudo aqui é perto, a gente fica perto do metrô, a gente anda pra tudo que é lugar. Aqui é muito familiar. Tipo, até hoje, muitos alunos vão marcar de ir no shopping depois da aula, e a gente pega metrô, vai pra casa de um. Junto, né? Até com a gincana mesmo, a gente tá indo a pé em casa de um, volta pra casa do outro. Então é muito verdade isso que você É legal disse. que você também vai criando laços fazendo isso, né? Tipo, a gente vai pra casa da menina na gincana e a gente faz vários amigos, a gente faz amigo pra ir pra lá junto, é muito legal. Sim. Não, é maravilhoso isso. Eu tô muitas aulas aqui, e eu acabo perdendo, às vezes perco um pouco da noção como é que tá por aí as outras escolas, outras crianças, como elas estão lidando. A gente fica muito focado numa escola só, que é o caso que eu tô aqui. Mas eu ainda acho isso, de vez em quando eu conheço crianças de outras escolas e às vezes acho que aqui vocês têm esse espaço de autonomia e aquela sensação de responsabilidade. Estava até agora comentando com o Igor na sala dos professores. O que é responsabilidade? Como é que você vê isso numa escola? Eu, por exemplo, vejo o seguinte: você chega na sala de aula, tem, sei lá, 30 alunos. Falta 2. Faltou 2. Aqui, se falta 2 alunos, a gente fala, puxa, faltou 2 alunos. Mas o índice de falta aqui é muito baixo. E pelo menos os parâmetros que eu tenho. Por que isso? Eu acho que isso tem a ver com a cobrança. O cara ele tá sozinho ali, ele tem que ir, ele tem a responsabilidade dele, ele tem as aulas. Se ele sente que lá tem uma coisa importante para ele fazer, que se ele perder aquilo lá, vai dar trabalho para ele correr atrás, ele se torna mais autônomo. Eu acho que isso a gente encontra aqui, tanto pela gincana que você falou, que joga em cima de vocês uma responsabilidade absurda, e vocês têm que correr atrás e têm que se virar. Eu participei de uma gincana só, mas é surreal. É um trabalho que você fala, e você fica tenso. Não, se eu não entregar isso aqui, o grupo inteiro vai ver como é que eu vou apresentar na hora. Você tá com um caminhão de responsabilidade, né? Sim. Então eu acho que jogar isso em cima de vocês, seja das crianças do 8º, do 7º, é o frio na barriga. E o frio na barriga faz a gente crescer. Eu acho que toda vez que você passa por um frio na barriga, toda vez que você sofre horrores, você sai sempre muito mais fortalecido, né? Sim. Isso é um negócio diferenciado do Exatos mesmo. E aí, eu ia perguntar pra você se você lembra de alguma história engraçada da sua época de aluno, aqui no Exatos. Ixi, Maria, história engraçada. Ou marcante. Marcante. Pode ser como professor também, tipo. Ixi. E agora? Agora você me pegou, porque... Isso porque eu mandei antes. Ainda bem que você deixou pro final essa daí, porque... História engraçada como aluno, Com o seu Juninho dando aula, sabe? Deixa eu pensar em alguma. Olha, tem uma história
Tem uma história. Não sei se eu cheguei a. Eu contei essa história pra algumas pessoas. Não sei se. Olha, se você falou do Julinho, lembrei de uma do Julinho mesmo. Eu não sei se ele vai lembrar, de repente ele lembra isso aí. Acho que talvez ele lembre, ia ser engraçado. Que uma vez ele entrou na sala e tinha faltado professor. E ele virou e falou assim pra gente: o segundo ano ensino médio, tava na sala que tá em frente à cantina hoje lá embaixo. Que é. Em frente não, lateralmente a cantina que dá acesso pela outra rua. Tinha uma porta lá no fundo e tal. E eu lembro que ele entrou na sala e virou pra gente, e tinha faltado professor, e ele dava aula de trigonometria pra gente, então ele entrou e falou: gente, vou ter que dar aula pra vocês, e só que faltou professor. E aí aquela, faltou professor! Mas eu vim aqui dar aula, não. Aí, enfim, ele virou e falou: só tem uma situação pra qual eu posso não dar aula pra vocês, porque vocês têm direito a essa aula e eu tô aqui. Aí todo mundo ficou na angústia ali, né? Que situação que ele falou: se ninguém quiser aula, eu posso não dar aula. Se ninguém quiser aula. Mas aí eu preciso votar, né? Aí todo mundo virou aquela tensão, aquele momento tenso. Ele falou assim: alguém aqui por acaso quer aula? E aí, todo mundo se entreolhando, querendo puxar o braço do Thiago, porque o Thiago, se queria aula. O Thiago era um dos garotos do meu grupo, Thiago Estaibano. E ele tava lá, e com certeza ele ia querer aula. A gente: Thiago, pelo amor de Deus, não levanta o braço, a gente só queria uma aula pra descansar, Thiago. Aí alguém vai querer aula? Aí brincando, a gente segurando o braço do Thiago, brincando e tal, mas ele não ia levantar porque ele queria aula, mas ele não ia levantar porque ele ia ficar com medo da gente pra encher o saco dele. Né? O bullying naquela época é outra coisa. E aí ele virou e perguntou, ninguém levantou o braço, aí o Juninho falou: então vocês vão ficar uma aula sem precisar ter aula. Aí ele ficou aquela festa total. Foi. Eu não sei se ele vai lembrar disso, tomara que ele lembre. Mas eu acho que como professor a gente não lembra, porque é tanta coisa que vai sobrepondo. Como aluno é mais fácil. Eu acho que tem a ver com a história da barriga. Você sente o frio na barriga, é um momento diferente. Quando você é jovem, tudo parece que é exponencialmente mais emocionante. E aí quando você ficar velho, tudo vai ficando exponencialmente menos emocionante, né? É mais ou menos assim. Ele já falou a outra que era quanto tempo você trabalha, mas você falou, você falou um pouco antes. Quanto tempo trabalha como professor? Deixa eu lembrar. Eu comecei a dar aula como professor em 2009, como de aula particular. Porque eu morria de medo de ficar desempregado. O maior medo que eu tinha era de ficar desempregado. Aí toda vez que eu andava pela USP, via qualquer coisa que se referia à aula, eu me mandava currículo, via qualquer coisa que aparecer. Aí eu fui no museu, trabalhei no Museu Catavento, dava aula particular, cheguei a fazer passeio de campo com escola, qualquer escola que me chamassem com coisa, enfim, fiz tudo possível. Eu falei: não posso ficar desempregado, porque é aquela história, para você entrar no mercado de trabalho, você tem que ter experiência. Para você ter experiência, você tem que entrar no mercado de trabalho. E eu falava: o que eu tenho que fazer primeiro? Eu falei: qualquer coisa, né? Então eu fiz tudo possível, trabalhei no IBGE, fazendo pesquisa de... Não, é parecido com o censo, chamava PME, Pesquisa Mensal de Emprego. Aí eu fazia ela porque eu queria, falei: bom, não tem nada a ver com geógrafo, mas está dentro da geografia, coloca o IBGE, já ajuda, né? Então eu comecei a dar aula particular, aí depois, isso em 2009, mas aula em escola, mesmo a primeira que eu dei aula em escola oficialmente foi aqui no Ascendino, no terceiro ano noturno em 2011, aí já registrado. Aí dali pra frente, foi em 2012 escola particular também, aí vim pro Exatos em 14 também. Faz bastante tempo já. Faz. Aí a nossa última pergunta... Sim, eu fico preocupado. Bom... Não tem que falar junto, eu não vou falar sozinha. Tá. Pode. A gente quer saber se você dá aula ou se você também trabalha. Você sabe o que é engraçado esse negócio de dar aula, trabalhar? Dá aula, eu também trabalho. Se eu trabalho, eu também dou... Todo mundo vira e fala esse negócio: você dá aula ou você também trabalha? Enfim. Eu vou falar a verdade, eu nunca vi ninguém perguntar isso pra mim sério. Nunca vi. Então, assim, toda vez que falam isso, a gente fala de piada. Ninguém falou isso de verdade pra mim. E eu, sinceramente, eu acho que hoje a maior parte da sociedade brasileira entende professor como um trabalho. Não vejo... embora, tudo bem, você fala assim... É que tem situações em que a pessoa, às vezes, dá aula um dia por semana e faz outra coisa. Mas, como eu sempre tive envolvido nas escolas por muito tempo, nunca passei por isso, graças a Deus, né? De alguém chegar e falar uma coisa dessa, não sei nem o que eu responderia. Mas, sei lá, é que... Eu acho que se você ficar bravo com umas coisas desse tipo, você tem completa inferioridade. Você acha que você... Não, você tem que entender... Eu não espero que as pessoas entendam o quanto eu sofro ou quanto eu trabalho. Nunca vão entender. Assim como se você tiver qualquer outro emprego, ninguém vai entender o seu sofrimento, a não ser uma pessoa que trabalha do seu lado e olhe lá. Então, assim, eu vejo isso como, sei lá, só uma brincadeira e, né, ou até mesmo
alguma coisa se espalhou mais como uma piada do que como seriedade, como uma crítica, alguma coisa assim. Sim. Esse negócio que você falou de professores é engraçado. Esses dias eu tava no meu trabalho e aí eu tava conversando com um casal de pais lá, de um menininho, e eles foram perguntando o que eu queria fazer da minha vida e tal. E aí quando eu falei que queria ser professora, a primeira coisa que eles falaram foi: nossa, mas os seus pais te apoiaram? Eu falei: sim. Ela falou: nossa, boa sorte, né? Eu falei: sim, moça. Mas é verdade, quando eu comecei, toda a escola que eu entrava, toda a sala dos professores, todos os professores estão lá, eles jogam um balde de água fria, falam: meu, cuidado, sai disso, não sei o quê. Mas eu acho que assim, é uma coisa meio ódio, meio amor, assim, porque ao mesmo tempo que é sofrimento, é muito trabalho, é um estresse absurdo, tem outros trabalhos que vão te trazer problemas muito parecidos, às vezes, sei lá, iguais, diferentes, piores, melhores, mas sei lá, quem trabalha com vendas, por exemplo, uma pessoa que trabalha com vendas, que depende de fazer uma venda para durar 3, 4 meses de salário. Como é que a pessoa dorme? Eu não consigo dormir. Eu não conseguiria dormir se eu não soubesse que no mês seguinte eu vou ter minha renda fixa para conseguir garantir meus ganhos. Então, assim, tem seu sofrimento? Tem. Tem trabalho duro? Tem trabalho pra caramba. Mas, sim, se você gosta daquilo que você faz, eu sei que é meio clichê, tem que gostar do que você faz, ok. Mas você tem que gostar do que você faz, tem que achar um lugar que te dá condições dignas. Então, eu acho que eu tô com essas condições, né? Essas condições dignas. Agora, tem lugares que não vão te dar como professor. Acho que é aí que tá a angústia de... Meu Deus, você vai ser professor? Porque boa parte das... É que nem pro jogador de futebol. Falar, eu quero ser jogador de futebol. Eu diria pra ele, meu Deus, você tem certeza? Porque a maior parte dos jogadores de futebol ganham muito mal. É que a gente só vê o lá de cima. E o professor é o contrário. A maior parte dos professores, eles ganham mal e a gente só olha pra baixo. E não olha pros professores que têm uma condição ok, uma condição mediana pra boa. Então, não para mim, jogador de futebol, professor, é uma condição muito parecida de vida. Só para onde a gente mira a nossa cabeça para tentar ver o que é pior, o que é melhor. Quer adicionar mais alguma coisa? Quer falar alguma? Sei, acho que não. Não sei, eu falei muito já. Tô até com vergonha. Depois, quando sair, aí vai aparecer coisa que eu falei, não devia ter falado, meu Deus. A gente tá aqui pra passar vergonha. Você sabe que agora vocês estão me entrevistando e eu lembrei quando eu vim aqui, eu tinha uma disciplina na faculdade de educação e eu tinha que fazer uma entrevista com o professor. E eu vim aqui no Exatos entrevistar o professor de geografia que tinha me dado aula, que era o Moacir. E aí eu vim aqui com um gravadorzinho, naquela época não tinha essa estrutura toda aqui. Era um gravadorzinho de fita desse tamanho, constrangedor. Nossa, eu estava morrendo de vergonha. E eu já tava estudando, né? E o Moacir, o Moacir era um cara grandão, ele falava com uma voz assim, ele passava uma confiança, e a confiança dele fazia a minha reduzir. Eu falava, caramba, qualquer coisa que eu falar, ele vai falar que tá errado, não sei o quê. E eu gravei uma entrevista e transcrevi depois pro trabalho da faculdade. E vocês fazendo a entrevista comigo, eu tô revivendo esse momento, né? Foi um momento que eu fiquei um pouco preocupado assim, mas deu tudo certo, Deu tudo certo. Então, é isso, eu acho. Obrigada, Neto. Obrigado a vocês pela oportunidade. Você aqui. Gostaríamos de agradecer imensamente ao professor Neto por ter arrumado um tempinho na sua agenda conturbada para ter estado conosco batendo esse papo que vocês acabaram de ver. Queremos agradecer também ao Colégio Exatos por tornar essa produção possível, em especial ao professor Julinho, à professora Pola, ao professor Rogério e a toda a equipe de comunicação. Este episódio contou com os trabalhos técnicos do professor Bruno e das alunas e alunos das primeiras séries do ensino médio de 2023.